Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois do empate diante do Ceará, o Cruzeiro agora tendo duas últimas rodadas aí para se despedir de forma mais do que honrosa nesta temporada do Campeonato Brasileiro. É o Botafogo na quinta, o Santos no domingo. Os preparativos agora serão intensificados para os duelos com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Situação de Arroio, situação de Caio Jorge. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, o Cruzeiro empatou com o Ceará, sem chance matemática de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas tem duas partidas ainda, como o próprio Leonardo Jardim disse, chegar pelo menos na terceira colocação, e o Cruzeiro tem chance de ser vice-líder. Claro que vai depender de resultados do Palmeiras. O Palmeiras nas duas últimas rodadas enfrenta o Atlético Mineiro, aqui em BH, e depois o Ceará lá no Castelão, em Fortaleza. O Cruzeiro é o Botafogo na quinta e depois no domingo o duelo diante da equipe do Santos na Vila Belmiro, o Santos jogando a permanência. O Botafogo, adversário do Cruzeiro, que empatou hoje com o Corinthians fora de casa e vem aí para este compromisso depois de uma certa pressão. Mas o Botafogo, ele acabou reagindo na Série A do Campeonato Brasileiro e hoje briga ali por uma vaga no G5. Com um empate, inclusive, o Botafogo assumiu a quinta colocação. Está disputando com Fluminense e Bahia a última vaga direta, né? Uma deve ficar mesmo com o Mirassol e aí sobraria uma vaga direta para Botafogo ou para Fluminense ou para Bahia. Então o jogo significa muito para o Botafogo e, claro, significa muito para o Cruzeiro porque, em termos de Campeonato Brasileiro, será a última partida no Mineirão. E aí, claro, né, o foco talvez com o Leonardo Jardim colocando uma base aí de titular, pensando no duelo diante da equipe do Corinthians na outra semana, no dia 10 de dezembro, que é a partida da semifinal, o jogo de ida no Mineirão na quarta-feira, dia 10 de dezembro. O Cruzeiro vai divulgar neste início de semana os ingressos para o jogo com o Botafogo, talvez até faça aquela promoção para ter aí o torcedor neste último jogo, já que não tem mais chance de título, pode dar um prêmio para o torcedor, colocando um ingresso com um preço legal para continuar com essa grande média de público. E também, nesta semana, o Cruzeiro vai divulgar os detalhes da venda de ingressos para o duelo com o Corinthians. A venda para a semifinal deve se iniciar na sexta-feira. O domingo não teve trabalho na Toca da Raposa 2, reapresentação nesta segunda-feira. E aí serão reavaliados os atletas Caio Jorge e Arroio. A informação é que eles não preocupam. O Caio Jorge foi mais ali um desgaste muscular, então foi preservado, deve ficar à disposição para quinta-feira. Claro que o Leonardo Jardim agora vai trabalhar também a questão de não correr risco com nenhum atleta. Mas talvez o Caio Jorge tenha condição de jogar na quinta, até porque o Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Romero retorna e o Arroio será reavaliado nesta segunda-feira. Mas a informação inicial, naquele teste ali no vestiário, é de que não preocupa também. Foi apenas uma contratura, não teria apontado ali nos testes nenhum rompimento muscular, nenhuma lesão. Então isso é um bom sinal, mas vamos aguardar a reavaliação nesta quinta-feira. Não tem necessidade nenhuma também de forçar o atleta na quinta-feira. A informação é que ele não será problema para os jogos da Copa do Brasil. Domingo contra o Santos, aí não tenho dúvida nenhuma que será um Cruzeiro bem diferente do que vem jogando, até porque ninguém vai se arriscar, faltando aí 3 dias para um duelo importante de semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro conquistou o empate. E aí, foi um resultado bom, ô Simões? Ô Romano, assim, do ponto de vista briga por título, tirou do Cruzeiro qualquer chance, né? Porque ele pode até alcançar os 75 pontos que o Flamengo tem hoje, mas com 21 vitórias e o Flamengo já tem 22. Então tá matematicamente fora da briga pelo título. Se a gente pensa num objetivo traçado pelo Leonardo Jardim,
ele já estava alcançado, que é a vaga na Libertadores, e mais do que a vaga na Libertadores, a vaga direta. Quando a gente pensa em vice-campeonato, e aí tem uma diferença, cara, são quase 2,5 milhões a mais do grana... terceiro pro segundo colocado, né? O Cruzeiro perdeu a chance de assumir essa vice-liderança e seguir aí com chance de ser campeão, mas fica 1 ponto do Palmeiras, que é o segundo, tá? Mas a 6 do Mirassol, que é o quarto. Tem 6 de vantagem do Mirassol, que é o quarto, e 2 vitórias a mais. O saldo de gols não fornece a gente a certeza de que o Cruzeiro, perdendo as 2, será o terceiro, porque o Cruzeiro tem 27 de saldo e o Mirassol tem 22. Né? Então, assim, matematicamente ainda é possível, e depois que a gente viu acontecer lá naquele dia do Santos e do Inter, né? O Inter tomou um 5-1, o Santos enfiou um 3-0, não tô dizendo que isso vai acontecer, mas assim, foram tirados vários gols de saldo numa única noite. Mas de toda forma é isso, eu acho que dificilmente o Cruzeiro deixará de ser pelo menos terceiro colocado da Série A, porque com mais 1 ponto ele garante isso, 1 ponto dele ou menos 2 do Mirassol, né? Não tem como o Mirassol fazer menos 1, porque quando você joga, ou você perde 2 ou você perde 3. Perder 1 não tem jeito com os 3 pontos pro Vitória. Então eu acho que fica o Cruzeiro uma campanha muito acima do que se esperava. A gente não pode esquecer, o Cruzeiro joga 2 vezes ainda. O Cruzeiro já tem os 69 pontos que fizeram dele o vice-campeão de 2010. O Fluminense foi campeão com 71. Se o Cruzeiro venceu o Botafogo, vai a 72, tá? É uma campanha realmente espetacular. E agora é se preparar para a Copa do Brasil. E se preparar para a Copa do Brasil por um aspecto, tá, o Romano? O adversário do Cruzeiro, que vai estar em campo daqui a pouquinho, né? O Vini vai estar comentando, esse Corinthians e Botafogo. Se o Corinthians vencer, o Corinthians, que tem 45 pontos e 12 vitórias... ele vai a 48 pontos e 13 vitórias, que é exatamente a campanha do São Paulo, que é o 8º colocado e que hoje iria à pré-Libertadores se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil. Só que o São Paulo tem um saldo menos 6. O Corinthians tem saldo menos 4. Se ele vencer, ele vai no mínimo a saldo menos 3. Então, o Corinthians vencendo o Botafogo hoje, ele será o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. E aí, quando a gente pensa no cenário de Copa do Brasil, olha como é a situação do Corinthians. Ele está na semifinal e pega o Cruzeiro. Do outro lado tem Fluminense e Vasco. O Corinthians, sendo o 8º colocado, ele só não iria à Libertadores se o Vasco fosse campeão. Ele sendo campeão, aí ele tem a vaga direta à fase de grupos, como campeão da Copa do Brasil. Se ele não for campeão, se for o Cruzeiro ou o Fluminense, ele como 8º colocado irá. Então eu acredito que o Corinthians vai apostar na Série A até o final. Ao contrário do Cruzeiro, que vai ter a chance aí de administrar esses 2 jogos contra Botafogo e Santos antes de receber o Corinthians aqui no dia 10 no Mineirão, na partida de ida da semifinal. Porque eu não acredito que o Corinthians vá apostar todas as suas fichas na Copa do Brasil, sendo inclusive, e não estou dizendo que isso é garantia de vaga, mas eu acho que o Cruzeiro entra como favorito contra o Corinthians. Isso não quer dizer nada, até pela qualidade do time do Corinthians, é um time que meio que joga quando quer, né? É um time que meio que joga quando quer. E principalmente em casa, né? E tem muita qualidade. Não dá pra gente desprezar que o Corinthians pode vir a ter um trio ofensivo formado por Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Então... Até nesse favoritismo do Cruzeiro, a gente viu isso no jogo do Campeonato Brasileiro, um 3-0, que serve sim como uma lição, como um parâmetro, mas que não significa que a história vai ser a mesma na Copa do Brasil, porque tem outra cara, outra competição, a mobilização do Corinthians vai ser diferente. Mas a diferença que torna o Cruzeiro o favorito, e eu concordo com isso, nem é a questão técnica, porque se a gente analisar individualmente, o Corinthians também tem grandes peças. O Corinthians tem o Rodrigo Garro, que é um ótimo meio-campista, o Bidon também, muito bom jogador, Yuri Alberto, Memphis Depay. Para mim, a grande diferença está na coletividade e na intensidade. O Cruzeiro é um time intenso e fisicamente sobra. O Corinthians é um time que joga quando quer, é um time com pouca intensidade, por isso o Cruzeiro é sim o favorito, mas tem que entrar muito ligado. À espera de pré-temporada, Cruzeiro tem calendário definido para 2026, veja datas. O Cruzeiro tem o calendário definido para a temporada 2026. Com a definição de datas do Campeonato Mineiro e a garantia na fase de grupos na Conmebol Libertadores,
A Raposa agora aguarda somente quando será iniciada a pré-temporada. É que o Cruzeiro aguarda quando encerrará o ano. Com o fim do Brasileiro em 7 de dezembro, o time terá os jogos das semifinais da Copa do Brasil em 10 e 14 de dezembro. Se passar, as finais serão em 17 e 21. Assim, as férias vão começar dia 15, caso não avance a final, ou 22, se estiver na decisão. O Cruzeiro concedeu metade do descanso obrigatório aos atletas no meio do ano, durante a Copa do Mundo de Clubes. Será concedido o restante entre o fim deste ano e o começo do próximo ano. A temporada do Cruzeiro começa em 10 de janeiro, com a estreia no Mineiro diante do Itaberito, no Mineirão. A pré-temporada da Raposa será na Toca da Raposa. Serão 8 datas no estadual na primeira fase e mais 3 no mata-mata, caso a Raposa seja novamente finalista. O clássico com o Atlético Mineiro na quinta rodada, em 25 de janeiro, será 3 dias antes da database da estreia no Brasileiro. O campeonato nacional vai até 2 de dezembro. Novamente na Conmebol Libertadores, o Cruzeiro está na fase de grupos. Dificilmente a Raposa será cabeça de chave. A primeira fase começa somente em 8 de abril e vai até 27 de maio. Atualmente na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro só entrará na quinta fase do torneio em 2026. As datas base dos jogos de ida e volta estão programadas para 22 de abril e 13 de maio. Se for tricampeão da Libertadores, o Cruzeiro ainda terá o Intercontinental no fim da temporada. A competição está prevista para acontecer entre 9 e 16 de dezembro. Calendário do Cruzeiro 2026. Campeonato Mineiro, 10 de janeiro a 14 de fevereiro, fase de classificação, Campeonato Brasileiro. 28 de janeiro a 2 de dezembro, Copa Libertadores. 8 de abril a 27 de maio, fase de grupos, Copa do Brasil. 22 de abril e 13 de maio, datas base da quinta fase, Intercontinental. Caso seja campeão, 9 a 16 de dezembro.